Beleza, vamos para o exercício 2, página 57. O exercício bom, o exercício da FUVEST, hein? Em um vagão ferroviário que se move com velocidade de 3 metros por segundo, em relação aos trilhos, dois meninos, A e B, correm um em direção ao outro, cada um com velocidade de 3 metros por segundo. A velocidade do A, 3 metros por segundo, e a velocidade do B, também 3 metros por segundo, em relação ao vagão. Calcule as velocidades dos meninos A e B em relação aos trilhos. Então vamos. Tanto A quanto B se movimentam sobre o vagão como se ele tivesse parado. Então, estando o vagão em movimento ou não, em relação ao piso do vagão, cada um tem velocidade de 3 metros por segundo. Só que além da velocidade deles em cima do vagão, o vagão também se movimenta com velocidade de 3 metros por segundo também. Então vamos começar para o menino A. O problema aqui é saber a velocidade do menino A, a velocidade dele em relação ao trilho. Velocidade do menino A em relação ao trilho. O que é a velocidade do menino A em relação ao trilho? É a velocidade do vagão em relação ao trilho, mais a velocidade do menino A em relação ao vagão. Aqui a gente tem uma composição de movimento. Vamos lá. Velocidade do menino A em relação ao trilho. A velocidade de A em relação ao trilho é igual. Qual é a velocidade do vagão em relação ao trilho? 3 metros por segundo para a direita. Vamos considerar essa orientação para a direita como sendo nosso sinal positivo. Então, 3 positivo. Mais a velocidade do menino A em relação ao vagão. A em relação ao vagão também tem 3 metros por segundo para a direita. Então, mais 3. Somando os dois, a velocidade do menino A em relação ao trilho, 6 metros por segundo. É aquele esquema. Quem já deu um rolezinho no aeroporto, de vez em quando tem aquelas esteiras que o pessoal caminha sobre elas. Se caminhar na mesma direção da esteira, a gente vai estar indo mais rápido em relação ao chão. Mas também tem aqueles que sacaneiam, né? Que vai no sentido contrário. A esteira vai para um lado e o cara caminha para o outro. E aí parece que fica sempre no mesmo lugar. Praticamente acontece na academia. E é o que acontece com o B. Vamos para o carinha B calcular a velocidade dele em relação ao trilho. Mesmo esquema, nessa composição de movimento, vai ser a velocidade do vagão em relação ao trilho, mais a velocidade do carinha B em relação ao vagão. Velocidade de B em relação ao trilho é igual. A velocidade do vagão em relação ao trilho é o nosso 3 positivo. Mais a velocidade de B em relação ao vagão é para a esquerda, oposto ao sentido que a gente chamou de positivo. Então, menos 3. Juntando isso aqui, velocidade de B em relação ao trilho, mais com menos fica menos, 3 menos 3, 0 metros por segundo. Bom demais! Segundo exercício, também organizadinho.